eu vou passar para vocês um pouco do que a gente faz aqui para se preparar para nossas contações de histórias, para os nossos ensaios e também falar um pouco das técnicas, né? De algumas coisas que você precisa ficar atento para preparar as suas sessões. Bom, primeiramente, a gente trabalha na contação de histórias a oralidade. Então, você precisa cuidar da sua voz. Cuidar da voz, beber água, né? Você precisa estar com as cordas vocais bem hidratadas, então você beber água constantemente. Durante a sessão de histórias, a gente não costuma beber água, né? A gente está ali hidratando, bebe antes. Assim que a sessão de história termina, a gente bebe água também para poder preservar as nossas cordas vocais. Mas a gente deixa uma garrafinha, vez ou outra, porque vai que acontece alguma coisa, né? Como tá na maioria das histórias estamos eu e o Léo, então a gente consegue intercalar. Enquanto eu tô ali falando alguma coisa, ele vai lá e toma um gole d'água porque às vezes está com algum problema na garganta, né? Mas também não tem nenhum problema, gente. Se acontecer, para lá a contação, toma sua água, né? O importante é você cuidar da sua saúde e da sua saúde vocal. Bom, hidrate-se bem. Uma dica também, coma maçã antes de um espetáculo, porque a maçã ela é porosa, né? Ela é adstringente, então ela limpa as cordas vocais, isso é muito bom. Se você está gripado, às vezes é bom também fazer uma nebulização. Enfim, cuide da sua saúde, é isso. E o nosso corpo, né? Porque além da voz, a gente também usa o nosso corpo, às vezes para fazer um movimento, às vezes para fazer um gesto, chamar uma atenção. É bom também você fazer um aquecimento, então dá uma esticada antes de cada sessão, vai lá antes da galera chegar, antes do seu público chegar, você está ali num cantinho onde você se organizou, se arrumou ali, separou para você colocar a sua roupa de contação de histórias, dá uma alongada, dá uma baixada, vai lá, estica o braço, o outro, a perna, dá uns pulinhos para já modificar o seu estado, né? Às vezes você chega no lugar, conversa com o cliente, conversa na biblioteca, conversa com as pessoas que estão ali, e aí você vai se preparar. É isso, você vai aquecer sua voz, você vai aquecer seu corpo para chegar na contação de histórias, né? Para chegar na sua sessão. E no próximo vídeo eu vou te passar alguns exercícios para você cuidar da sua voz, tá? Aquecer a sua voz. Outro exercício também que você pode fazer é trabalhar com os R's, porque vai te ajudar a soltar um pouco a sua língua, vai dar uma aquecida ali nas articulações e é muito bom você fazer. Você pode usar todas as letras do alfabeto, por exemplo. Não precisa usar tudo, tá, gente? Mas você pode usar, você pode escolher e sempre as vogais. Então pode ser tra, tre, tri, tro, tru, bra, bre, bri, bro, bru, cra, cre, cri, cro, cru. Então você pode sempre usar uma palavra, uma letra do alfabeto associado com uma vogal. É muito bom para você trabalhar a sua articulação, trabalhar o som do R também, porque às vezes a gente prende ali a língua e isso te ajuda bastante. Então vá lá e treine. Outra coisa também que você pode fazer é uma palavra que a gente diz assim, ó, molon, molon, molon. Tem várias, né? A gente usa aqui molon, 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 molon. Então você pode ficar repetindo porque você vai trabalhando, vai também soltando a sua língua e você pode ir ganhando espaços. No outro vídeo eu falei para brincar, né, com a sonoridade. Você pode usar baixo, médio, alto. Você pode fazer nisso também. Todos os exercícios que você vai fazer de aquecimento de voz, de articulação, você pode intercalar na intensidade do som, né? Alto, baixo, médio, que ajuda também. Vamos lá. Primeiramente, você precisa sempre de ar, né? Porque o ar é o combustível da sua voz, é o combustível, né, do som. Ele que vai fazer as cordas vocais vibrarem. Então, ó, a gente puxa o nosso ar e a gente vai fazer o som de Z. Então aqui você trabalha a pressão do ar, né? Você pode intercalar entre rápido e devagar, né? Você pode trabalhar a intensidade que esse ar sai, o volume que esse ar sai, tá? Então a gente vai fazer com Z, depois você pode fazer também com S.
I com G. E por último, F. Aqui, nesses exercícios, você trabalha o controle, né, do ar que sai. Então, você consegue, inclusive, ampliar a sua capacidade de contar, né, a história, de executar, né, uma frase, sem ficar precisando puxar ar toda hora. Então, à medida que você vai fazendo esses exercícios constantemente, né, para poder preparar a sua sessão, para aquecer a sua voz, para se preparar, né, você acaba exercitando também, né, o seu pulmão, exercitando o seu corpo para você ampliar sua capacidade de puxar ar e manter ele, segurar ele durante as sessões e as frases. A gente já orientou aqui em outras aulas, em outros vídeos, sobre internalizar a história, né? Você vai aprender a história. E quando você for montar a sua sessão, não ficar preso ao texto, né, só a palavra. Buscar também imagens para a sua palavra, né? Para a sua sessão de histórias. Por exemplo, aí vou citar de novo a história do índiozinho. Quando o índiozinho está lá passando pela ponte, aí termina de passar a ponte, que ele chega na cobra Norato, né? Ele vai entrar. Aí eu vou contar a história simples. Ele vai entrar lá na caverna, ele vai andar devagarinho, e quando ele chegar lá, de repente, a cobra vai e vai acordar, ele vai sair correndo. Ok. Contei a história, ela está internalizada. Só que eu preciso trazer imagens, eu preciso fazer isso ficar rico. Eu preciso provocar a quem está ouvindo essa história a visualizar, a imaginar junto comigo. Então eu vou falar, aí o índiozinho chegou na caverna da cobra Norato. E aí você pode fazer isso com as mãos, você pode valorizar a palavra que você está, a palavra caverna, ou você pode agregar outras coisas. Era uma caverna escura e ele foi andando devagarinho na ponta do pé para não tropeçar em nenhuma pedra. Olha quanta imagem eu estou trazendo. Eu não simplesmente falei, ele entrou na caverna e a cobra foi lá, acordou. A história é essa, né? O fio condutor da história é esse. Mas eu estou agregando, estou colocando, falando que a caverna é escura, que ele foi andando devagar para não poder tropeçar em nenhuma pedra e não acordar a cobra Norato. E aí a cobra Norato vai acordar. E quando ela acorda, aí eu uso uma onomatopeia, eu uso um som, e eu estou trazendo outras imagens, outras referências. Então pense em imagens para a sua história. E aqui a gente vai falar dessa transição entre o narrador, né, em primeira pessoa, eu estou aqui contando para vocês, falando sobre a aula, né, sobre essa aula, e o narrador personagem. Então, você está lá contando a história. Eu estou contando a história do Pedro Malas Artes, estou falando dele, e de repente eu faço uma transição para o personagem. E aí eu vou fazer um exemplo, estou aqui contando a história. Bom, o Pedro Malas Artes foi lá, chegando, ele viu uma encruzilhada. E aí ele olhou para um lado, olhou para o outro. Mas e agora? Fazendo o personagem. Para onde é que eu vou? Tá aqui à direita, aqui à esquerda. Eu não vou para lugar nenhum, eu vou para frente mesmo. Então, você brinca com isso, né? De você estar narrando aqui o contador de histórias, você brinca de entrar nesse personagem e narrar essa história, contar aqui como personagem. E depois, aí eu vou para frente mesmo. E o Pedro Malas Artes foi para frente, caminhando, não quis seguir nem para direita nem para esquerda. Ele foi e sumiu no horizonte. Então aí depois eu volto com o contador de histórias. É isso que o Léo falou também sobre o teatro, né? No teatro você fica preso ao personagem. É lógico que existem várias técnicas, vários estilos de interpretação, mas no teatro, basicamente, né, você está ali preso ao personagem, você é fiel a ele, né, até do início ao fim da peça de teatro. Na contação de histórias, não, você tem essa liberdade. Então, se tem outro personagem na história do Pedro Malas Artes, eu, inclusive, posso brincar, né? Se tem, sei lá, a Dona Mercedes, que está querendo fazer a sopa de pedra, o Pedro Malas Artes está ali querendo engalbelar ela, ganhar em cima dela, eu posso entrar com a Dona Mercedes também, né? E falar nessa história com a Dona Mercedes, depois entrar como narrador, depois entrar como Pedro Malas Artes, e isso traz
torna a sua contação de histórias dinâmica, divertida, inclusive. Quando eu era criança, eu gostava de ir para casa da minha avó. Eu adorava porque ela tinha um quintal grande, tinha árvore, tinha balança, eu subia na árvore, brincava, era uma mangueira. E era muito bom, era muito divertido, porque eu ficava livre lá naquele quintal. E lá na minha avó tinha um bicho, mas não era um bicho qualquer. Era um bicho grande, com casco nas costas, assim, um casco enorme. E ele anda devagar, assim, com a cabecinha para fora. Que bicho é esse? Você consegue adivinhar? Bem devagar que ele anda. É a tartaruga. Pois é. Mas uma vez eu fui lá na casa da minha avó, de uma dessas vezes, e eu procurei essa tartaruga e não achava em lugar nenhum. Eu procurei debaixo do sofá, procurei atrás do armário, dentro da geladeira, no quintal inteiro e nada. Aí eu cheguei para minha avó para perguntar, para saber onde é que estava a coitada da pobre da tartaruga. Ela disse para mim que, ó, Elton, a tartaruga, ela... Acontece essas coisas que acontecem na vida da gente, né? A tartaruga, ela o quê, vó? A tartaruga morreu? Ela, não, menino, que menino besta, a tartaruga morreu? A tartaruga, ela meteu o pé na porteira e foi embora, porque ela tava com fome, com fome. Exatamente, a tartaruga olhou pro céu, ela disse pra mim, e viu aquela bola branca brilhando assim no meio da noite, e disse que a tartaruga estava com fome de comer lua. Pois é. A tartaruga, ela foi andando atrás da montanha mais alta. Quando ela chegou lá no topo da árvore mais alta, da montanha mais alta, ela colocou a cabecinha para fora para pegar um pedacinho da lua. A lua olhou para aquela tartaruga e fez e plim, subiu um pouquinho. Ah, mas a tartaruga, ela estava determinada a alcançar a lua e tirar um pedacinho. Ela olhou lá para baixo da montanha para ver se viu um bicho que podia ajudar. E ela viu. Ela viu um bicho assim com umas pernas compridas e um pescoço comprido, com umas anteninhas assim, ó. Era a girafa. E a tartaruga contou até 3 e chamou a girafa no 3 e 1, 2, 3. Girafa! Vem me ajudar! A girafa não ouviu, né? Ela precisa de você. Ela estava tão longe que você precisava chamá-la com mais força. E você que está em casa, você que está aí me ouvindo, você pode me ajudar também a chamar a girafa no 3, hein? 1, 2, 3. Girafa! Vem me ajudar! E a girafa ouviu. E a girafa correu e subiu a montanha, subiu na tartaruga. E quando a girafa chegou lá em cima, bem pertinho da lua, a lua olhou para a girafa, viu aquele linguão de girafa e ela fez o quê? E plim, subiu mais um pouquinho. Mas a girafa não desanimou, porque ela queria ajudar a tal da tartaruga. Ela dobrou aquele pescoção de girafa lá para baixo da montanha para ver se viu um bicho que podia ajudar. E ela viu. Ela viu um bicho assim grande, com umas orelhas enormes e um narigão assim, ó, comprido. Que bicho é esse? O elefante. E a girafa chamou o elefante no 3. Elefante! Vem me ajudar! E o elefante subiu a montanha, subiu na tartaruga, subiu na girafa. E quando o elefante chegou lá em cima, bem pertinho da lua, a lua olhou para aquele narigão de elefante e fez o quê? E plim! Subiu mais um pouquinho. Ah, mas o elefante não desistiu, porque ele estava querendo ajudar aquela tartaruga e aquela girafa. Ele olhou lá para baixo da montanha para ver se viu um bicho para ajudar. E ele viu. Ele viu um bicho assim, com uma cabeleira enorme. Era uma cabeleira muito grande, com umas garras afiadas e uns dentes. Uau! Que bicho é esse? O leão. Pois é. E aí o elefante contou até 3 e chamou o leão. 1, 2, 3. Leão! Vem me ajudar! E o leão estava tão distraído, se olhando na beira do lago, assim, ajeitando a juba dele, que ele não ouviu o elefante. Ele chamou mais uma vez, mais alto. Me ajuda aí, hein? No 3. 1, 2, 3. Leão! Vem me ajudar! E o leão ouviu
E ele subiu a montanha, subiu na tartaruga, subiu na girafa, subiu no elefante. E quando o leão chegou lá em cima, bem pertinho da lua, a lua olhou para o leão olhou para a lua sentiu aquele bafo de leão e fez o quê? E plim! Subiu mais um pouquinho. Ah, mas já estava todo mundo cansado, os bichos todos equilibrados naquela torre chegando perto da lua, já todo mundo cansado, ninguém desistiu. O leão olhou lá para baixo para ver se via um bicho. Ele olhou assim e viu, procurou e viu um bicho assim, ó, pequenininho, bicho pequenininho, com uma orelha pequenininha, que fazia assim, ó, é um bicho muito pequeno. Que bicho é esse? O coelho não, é uma orelha bem pequenininha, é o rato. E ele chamou o rato no 3. 1, 2, 3. Rato, vem me ajudar! E o rato subiu a montanha, subiu na tartaruga, subiu na girafa, subiu no elefante, subiu no leão. E quando o rato chegou lá em cima, bem pertinho da lua, a lua olhou para o rato olhou para a lua. E o que aconteceu? Não, a lua gostou do rato. E o rato gostou da lua. E aí a lua foi chegando bem pertinho do rato. E o rato bem pertinho da lua. E de repente... o rato tirou um pedação de lua. Ó. E pro rato, assim, o rato nesse pedacinho, ele comeu. E pro rato tinha gosto de quê, a lua? Daquele queijo mais gostoso, aquele queijo bem cremoso assim. E aí o rato passou... Quem estava embaixo do rato? O leão. E ele passou um pedaço da lua pro leão. E pro leão tinha gosto de quê, a lua? Uma carne, assim, um bife acebolado, bem gostosinho. E debaixo do leão quem estava? O elefante. E aí o leão passou um pedaço da lua pro elefante. E pro elefante tinha gosto de... De que o leão pode... de que o elefante pode... acho que é amendoim. Água, né? Talvez um tomatinho. E quem estava embaixo do elefante era a girafa. E para a girafa tinha gosto daquela folha mais alto, lá no alto da árvore, aquela folha bem fresquinha, bem crocante. E debaixo da girafa, quem estava era a tartaruga da minha avó. Pois é. E para a tartaruga da minha avó, a lua tinha gosto de alface, de cebola, batata frita, sorvete de flocos, pizza de calabresa, botava assim um ketchup ainda por cima. Nossa, mas ficava bom, tô te falando que ficava muito tudo bom. E você sabe que a tartaruga da minha avó todo mês vai lá no alto da montanha, chama todos os bichos, faz essa torre e tira um pedação da lua. Todo mês você pode ver, você pode olhar para o céu, que quando a lua tiver com aquela assim, ó, parecendo um sorriso, parecendo as crianças falam até uma banana. Parece uma banana. O sorriso do gato da Alice, né? Você sabe o nome dessa lua? É a lua minguante ou a lua crescente. Todo mês a tartaruga da minha avó vai lá e faz isso, tira um pedação da lua com todos esses bichos. É verdade, e a minha avó não é mentirosa. E acabaram as histórias. Então você vê que esse é um conto de acumulativo, né? Começa com a tartaruga, com a vontade de chegar até a lua e tirar um pedaço da lua, e ela vai chamando vários bichos e a cada momento vai acrescentando um bicho até que há uma mudança, né? Eles conseguem alcançar a lua. É isso, gente. Peraí, deixa eu lembrar o que eu vou falar. Todos os making off vai ser você. Meu Deus do céu. Bom, como vocês viram, essas histórias, tanto a de repetição como as histórias acumulativas, e não só essas, né? Vocês também podem descobrir isso em outras histórias. A gente sempre busca a participação de quem está assistindo, né? Para que seja uma experiência
para que seja uma experiência coletiva, né? Porque o espectador, quem está assistindo, não fique passivo ali só recebendo a história, que ele possa também participar da história ativamente, contando, brincando, inventando, criando. Então a gente sempre faz isso, sempre está instigando, acompanhar, faz comigo. Como é assim? Nhé, nhé, né? Faz os movimentos e aí convida a fazer. Mais para frente, a gente falando sobre técnicas, a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente, às vezes, no meio de uma conversa, no meio de uma história ou outra, conversa sobre, o movimento é assim, brinca e traz, para poder sempre estar captando esse espectador, né? Para que ele possa sempre estar com a gente. Então, isso é uma técnica também. A história acumulativa que a gente trabalha, a gente busca instigar a criança, a despertar ela a curiosidade. Quando a gente fala, é um bicho grande, é um bicho com orelhas enormes, então isso tudo vai estimulando ela a querer participar. Um bicho grande, que bicho que é grande, né? Que tem orelhas enormes, o coelho, não. A girafa, a girafa, mas a girafa é comprida, ela não é grande. E aí, quando você vai dando características para esse bicho, uma criança chuta, aí ela acerta e a outra já vai junto. Então, isso tudo vai trazendo a criança para dentro da história. Bom, agora a gente vai passar para vocês o que a gente trabalha aqui na iContei para iniciar nossas histórias. Primeiramente, né? A gente, para começar essas histórias, para começar uma sessão, a gente está no espaço, é diferente do teatro, onde na maioria das vezes os atores estão no camarim, esperando tudo começar. A gente não, a gente está lá recebendo o público, seja onde for, se é numa sala de aula, se é na escola, no pátio da escola, ou no espaço onde será realizada essa apresentação, né, essa sessão de histórias. A gente está ali recebendo, as pessoas vão chegando aos poucos, a gente fala com as pessoas diretamente, né, oi, bom dia, boa tarde. Quando chega todo mundo, a gente já fala para todas as pessoas que estão ali, a gente já está iniciando a sessão, né? E a gente dá um boa tarde, o horário que for, recepciona a galera, se apresenta, né? Fala de onde a gente veio, quem somos, mas é bem curtinho, porque o importante ali é a sessão de histórias. E aí a gente vai começar com uma sensibilização, né? A gente faz uma brincadeira, um jogo, e basicamente o que a gente faz, um dos que faz bastante sucesso é o aquecimento, que é assim, ó, mão pra frente, e ó, sacode, 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 junta a mão, esfrega, 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 esfrega aí, mão nos ouvidos, pra gente aquecer esses ouvidos, pra ouvir as histórias. E agora, mão pra frente, sacode, 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 esfrega, 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 e mão nos olhos, para a gente poder visualizar as histórias, imaginar, prestar bastante atenção. E mão para frente, sacode, 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 esfrega, 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 esfrega. Mão na boca. Para a gente se manter em silêncio e prestar bastante atenção. E mão para frente. Sacode, 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 esfrega, 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 esfrega. E mãos no coração. Para a gente sentir a história, para poder receber aquela história com muito calor, com muito amor. E aí a gente brinca assim, ó, tá sentindo o coração? Tá batendo? Tem que bater, esse coração tem que bater. E aí a criança, não tô sentindo, cadê? Não tô... Aí a gente vai e brinca com isso, né? E assim a gente começa as nossas histórias com essa brincadeira. Uma outra brincadeira que a gente usa bastante, essa é bem legal, porque dá uma confundida, tem que ter uma coordenação motora. Eu mesmo dou uma embananada, me confundo tudo. Mas é bem bacana, porque é um desafio, é o pom-pom-pom. A gente junta as mãos, ó, e eu vou fazer assim de ladinho para você ver bem. Pom-pom-pom, quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Olê, 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 olá, olê, 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 olá. Ô de casa, ô de casa. E é muito bacana, a gente pode fazer mais rápido, as crianças adoram. Eu vou fazer mais rápido? Eu vou me embananar, vou me errar todo aqui, mas eu vou fazer só para vocês verem como é bem divertido.
Ó, pão, 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 quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Ô de casa, ô de casa. Tu viu? Vocês viram que foi bem enrolado. Eu não usei nem um dedão, pra você ver. As crianças adoram isso, porque é um desafio mesmo ter essa coordenação motora e também com o tempo de fazendo você vai acabar pegando a prática. Essa é mais uma dica, é muito bacana de fazer isso e assim a gente já está pronto para começar a história. Pode começar de novo, tá? Outra brincadeira que a gente usa de sensibilização é o aram-sam-sam. Essa é uma brincadeira popular, em vários cantos do Brasil, tem várias formas de se fazer e a gente aqui criou esses movimentos. E vamos lá? Aram-sam-sam, aram-sam-sam, guli-guli, guli-guli, guli-ram-sam-sam. Aram-sam-sam, aram-sam-sam, guli-guli, guli-guli, guli-ram-sam-sam. Auê, auê, guli-guli, guli-guli, guli-ram-sam-sam. Mais rápido. Aram-sam-sam, aram-sam-sam, guli-guli, guli-guli, guli-ram-sam-sam. Aram-sam-sam, aram-sam-sam, guli-guli, guli-guli, guli-ram-sam-sam. Auê, auê, guli-guli, guli-guli, guli-ram-sam-sam. Essa brincadeira ela é bem difícil também, porque vai brincando com a velocidade, mas a galera adora, a criançada adora, porque é mais um desafio. E assim, estamos prontos para começar a nossa história. Lembra que eu falei para vocês sobre exagerar tudo, né? Fazer tudo era uma vez, de supervalorizar? Também pode acontecer de você cair na cilada de fazer uma voz muito infantil. Ou então fazer tudo no diminutivo. Aí o cachorrinho viu o coelhinho e aí eles foram correndo. Dinho, então faz tudo no inho e você acaba, jogando a sua história... Enfim, não cuidando da sua sessão, né? Da sua sessão de histórias. Você vai realizando de qualquer jeito. Então é bacana você realmente, na hora de você internalizar a sua história, trabalhar isso, sabe? Escolher as palavras que você vai usar, escolher... Você não pode falar no diminutivo? Claro que você pode. Você pode falar, o cachorrinho. Você pode. Só que usar isso insistentemente, incansavelmente, usar isso como um recurso único para a sua história é abandonar e entregar qualquer coisa, né, para quem está assistindo. Então tenham cuidado de preparar a sua história, fique atento à supervalorização da palavra, o diminutivo da palavra, a voz infantilizada. A criança, ela é muito inteligente. Ela sabe muito bem quando você está querendo enganar ela. Então, se você trata ela como... Não é idiotizar a criança, sabe? O Léo fala muito disso, assim. A criança, ela não é idiota, gente. A criança, ela tem opinião, ela sabe escolher. Então, se você for oferecer uma coisa, tratar ela como uma pessoa que não sabe escolher, sabe? Que não tem autonomia, ela não vai comprar a sua ideia, ela não vai comprar a sua história. A gente vai falar agora de uma coisa que aqui na iContei a gente conversa bastante e é uma dica muito importante também para a galera que não está habituada a contar histórias, que é um vício que muita gente cai, que é supervalorizar as palavras. Né? Às vezes as pessoas começam assim, era uma vez uma princesa que fazia isso, e aí a princesa... Não. Você acaba desgastando a história, ela acaba perdendo força e também quem está assistindo, né, o seu público, vai acabar achando tudo muito enfadonho, porque acaba ficando tudo muito, não monocórdio, mas tudo muito destacado, muito valorizado. Então, é bacana você... quando você estiver preparando a sua sessão de história, quando você estiver preparando a sua história, você lê, relê, na hora de você internalizar a sua história, você escolher momentos para isso. Eu contei a história do índiozinho, e aí a gente vai exalar a brincadeira da repetição, né? E aí depois eu falo assim, ele chegou numa caverna, né? Então aí eu supervalorizo a caverna, porque eu quero trazer essa imagem.
E então ele foi caminhando devagar, e aí já fui brincando com a sonoridade também, né? Meio brincando com um sussurrado. Eu não estou sussurrando, mas à medida que eu vou falando devagar, assim, aí a gente vai brincando e trazendo cor, né? Trazendo diversidade para essa história, né? E aí depois eu volto a contar, normalmente, falando, ó, e é assim, aí ele saiu correndo e correu, e passou pela ponte, nhé, 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 e aí ele chegou no pajé, né? Então, escolha bem as palavras que você quer valorizar, o que você acha importante de valorizar na história, e para chegar no seu público de forma muito bacana.